Convenção Nacional dos Jovens é um único dia incrível que pode transformar a sua vida para sempre. A Convenção Nacional reúne jovens do Brasil inteiro para vibrarem na mesma sintonia de amor, paz, alegria e com muito aprendizado. Esse ano especial, retornaremos ao formato presencial, na sede da Seichonoye do Brasil e nas regionais espalhadas por todo o país, além de ser transmitido virtualmente para todos. Esse evento é capaz de responder as perguntas do seu coração. Um acolhimento profundo por meio de palestras, orações, momentos culturais, relatos de experiência. Talvez você esteja hoje vivendo alguma dor, alguma tristeza, alguma mágoa. Talvez você esteja com algumas dúvidas. Qual caminho eu sigo? Ou ainda, será que eu quero continuar seguindo algum caminho? E aí no livro dos jovens, o professor diz assim: a hora mais escura da noite é justamente a mais próxima do alvorecer. A convenção é uma sequência, um combo de momentos importantes. Durante as palestras nós podemos realizar reflexões profundas sobre a forma como estamos conduzindo a nossa própria vida. Além disso, temos momentos de expressão de talentos, de manifestação da alegria de estarmos vivos. Juntos, com o mesmo propósito, nós temos a oportunidade de, através das atividades e palestras, refletirmos sobre as nossas posturas e também praticarmos o ensinamento da Seichonoye. Trata-se de um evento com muita alegria, com muita reflexão, através de atividades inovadoras que é peculiar da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. Participe você também! Se cada coisa traz tanta experiência, né? Se cada coisa traz tanta importância ou é tão relevante para a nossa vida, então a gente pode entender que em tudo tem sentido. Tem sentido nascer neste mundo, tem sentido estar numa determinada família, tem sentido fazer um determinado trabalho, tem sentido ter que fazer uma determinada atividade ou então estudar um determinado curso. Você não vai sair a mesma pessoa de lá, como a pessoa que você entrou. Boa noite, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa noite agradabilíssima, é uma grande alegria recebê-los tanto virtualmente quanto presencialmente, para que possamos estudar um pouco mais e aprofundar os nossos conhecimentos e aumentar as possibilidades de manifestarmos cada vez mais a nossa natureza divina. E para iniciarmos nossa atividade, faremos uma oração constante no livro Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 184. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão. É a oração para invocar o nosso Deus interior. Se você tiver o livro em casa ou aqui e quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Se quiser também assumir a posição de oração ou uma posição confortável, feche os olhos e concentre-se bastante nas palavras, para que você possa elevar ainda mais os seus sentimentos, os seus pensamentos e, por consequência, o seu próprio espírito. Vamos iniciar então? Aos presentes que quiserem, podem assumir a posição de oração. Oração para invocar o nosso Deus interior. Deus é a origem de todos os seres. Como Deus é espírito e não matéria, a essência de todos os seres também é espírito e não matéria. Podemos imaginar o espírito como sendo a essência da mente,
absolutamente genuína, sem nenhuma impureza. Mente é uma forma de manifestação do espírito, em que este entra em ação e emite vibrações de caráter intelectual, emocional, volitivo. O espírito traz dentro de si infinitas ideias. Ideia é o verbo antes de ser pronunciada. Podemos chamá-la também de pensamento. Na Bíblia está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. João 1:1. Isto significa que Deus, que é espírito, tem dentro de si infinitas palavras, ou seja, infinitas ideias. As ideias necessitam ser expressadas. Do mesmo modo que nossas ideias buscam uma forma de expressão e concretização, as ideias contidas no Espírito de Deus buscam sempre expressões cada vez mais ricas. Tudo quanto existe é a concretização das ideias contidas no Espírito de Deus. É a projeção do conteúdo dos pensamentos de Deus. Deus é a origem de todos os seres e todas as coisas. E o Espírito é a essência de todos os seres e todas as coisas. Embora os seres e as coisas pareçam matéria, o aspecto material é apenas um aspecto aparente. Na verdade, não há coisa alguma que seja matéria. Deus é a origem de tudo. Todos os seres vieram de Deus e são a projeção das ideias contidas no Espírito de Deus. Assim sendo, basicamente não existem seres maus, repugnantes, desarmônicos, carentes, doentes, etc. Se parecem existir esses seres ruins, isso é apenas o produto de nossa própria ilusão ou da ilusão da grande parte da humanidade. É como uma miragem e não existe realmente. Portanto, não precisamos temer, encolerizarmos ou ficar confusos, com a mente presa a esses aspectos fenomênicos que parecem males. Contemple a imagem verdadeira, feche os olhos da mente aos males do fenômeno. O mundo que existe verdadeiramente é o desenrolar das ideias de Deus, que é bem, e por isso está repleto de harmonia, beleza, saúde e prosperidade. Essa é a imagem verdadeira de tudo o que existe verdadeiramente. Neste momento, eu aprendi essa verdade. Pude despertar para o fato de que a imagem verdadeira de todos os seres é perfeita desde o princípio e rendo graças a Deus, que é a origem de tudo quanto existe verdadeiramente. Agradecer a Deus não significa simplesmente elevar gratidão a Deus que está nas alturas, mas também dirigir gratidão e louvor a Deus que habita no nosso interior como vida, a Deus que habita no nosso interior como sabedoria, a Deus que habita no nosso interior como capacidade e a Deus que habita no nosso interior como amor. Quando rendemos graças e louvor a Deus que se aloja em nós, a sua força se manifesta cada vez mais em nós. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Oração maravilhosa. Podem desfazer a posição de oração. Oração maravilhosa que mostra o quanto que nós precisamos reconhecer o Deus que habita no nosso interior, o Deus que habita em toda a vida, para que, por meio do reconhecimento, manifeste-se cada vez mais na nossa vida, na nossa essência. Eu acho linda essa oração e essa parte eu acho muito especial, que fala assim: quanto mais nós dirigimos gratidão e louvor a Deus que habita no nosso interior como vida, sabedoria, capacidade e amor, mais a sua força se manifestará em nós. Então, quanto mais nós reconhecemos o Deus que habita dentro de nós, mais ele se manifesta, mais aumenta a nossa força. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado novamente. Obrigado a quem está aqui presencialmente. Meu muito obrigado. Vamos juntos, mais uma vez, estudar e aprofundar um pouco mais essa filosofia. Você que está em casa, meu muito obrigado. Agradeço imensamente aí pelo carinho, pela audiência. Muito obrigado mesmo. Agradeço também imensamente a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem de carinho
para mim e para Gustavo no canal da Meditação Shinsokan e no canal da Seichonoye, ambos do YouTube. Meu muito obrigado, a gente lê e agradece com muito sentimento e enviamos as nossas vibrações positivas também para vocês. Meu muito obrigado. Um beijo especial para quem está assistindo no Brasil, fora do Brasil e aqui no Brasil em especial. Um beijo à Regional Natal. Meu muito obrigado por todos vocês, pelo carinho. Muito obrigado. Tenho inclusive um relato da divulgadora lá da Regional que eu vou contar depois, não hoje, porque eu quero montar esse relato direitinho. Vou falar o nome dela só quando eu for contar o relato para deixar o pessoal de Natal curioso e o pessoal também de casa. Relato maravilhoso que eu recebi, ela me autorizou, então eu vou só montar o relato direitinho dela para poder contar sem deixar detalhes para trás. Então, meu muito obrigado. Hoje vamos estudar um pouco mais essa filosofia, aprofundar num tema que é muito legal, que já foi visitado, já falei sobre ele, e é aquilo que eu normalmente sempre falo, às vezes nós vamos repetindo os temas, tentando dar abordagens de formas diferentes, porque é sempre bom a gente revisitar, porque é interessante, quando nós lemos um livro, quando nós assistimos uma palestra, quando nós temos um crescimento e um amadurecimento, seja ele em que aspecto for, seja intelectual, seja espiritual, seja mesmo emocional, quando a gente termina de ler, quando a gente termina de assistir a palestra, quando a gente termina aquele processo, quando a gente volta de outra maneira. É muito interessante. Na Seichonoye nós temos essa experiência. Quando nós lemos um livro da Seichonoye, aí a gente passa 1 ano, 2 anos, a gente vai ler aquele livro de novo, a gente tem a impressão que a gente nunca leu. A gente fala, cara, está escrito isso aqui? Parece que eu nunca tinha visto. Por que isso? Porque a pessoa que leu outrora não é a mesma pessoa que lê agora. Então, a pessoa que assistiu a palestra num passado não é a mesma que assistiu agora. Então, às vezes, essa revisitação, ela auxilia que a gente compreenda, expanda, amadureça e muitas vezes cai aquela ficha que estava precisando para a gente despertar. E esse termo cair a ficha hoje em dia é algo bem complexo, né? Porque a geração de hoje não sabe o que é cair a ficha, né? Mas vamos lá, dá o toque ou a dancinha do TikTok necessária para que a gente possa compreender ainda mais a nossa imagem verdadeira. Então vamos lá. O livro que eu vou utilizar hoje é esse livro fantástico, eu amo esse livro, Viver Junto com Deus, A Verdade em 365 Preceitos. É um livro que tem muita coisa bacana, mas muita coisa mesmo. O professor Masaru Taniguchi ele faz uma viagem por toda a questão filosófica da existência divina. É um livro que tem tanta coisa que meu livro chega a ser deformado de tanto marcador de texto que eu tenho. Ó. Todos os papéis que eu acho na minha frente viram marcador de texto, isso é importante, inclusive os recibos de compra, eu também pego, coloco tudo nos livros, para estar marcando tudo aquilo que é importante. Esse livro tem tanta coisa, que olha o tanto de marcador de papel. Faço questão de mostrar para você ver que o livro a gente tem que ler, a gente tem que absorver, a gente tem que tê-lo como um grande amigo e estar sempre trocando experiências. O livro não pode ficar só na prateleira, porque aí a prateleira se ilumina e você não. Então você não pode deixar que seu armário desperte antes que você. Tem pessoas que pegam o livro, tacam o livro dentro da estante, a estante vai chegar lá. E você? O importante é você. O livro não é feito para ficar bonitinho, sabe? Para você botar na prateleira e todo mundo falar assim, nossa, que tanto de livro. O livro ele é feito para você conversar com ele, para você absorver. E eu falo com toda a sinceridade do mundo, por melhor que sejam as palestras, por mais que eu e todos os preletores se esforcem muito em extrair o conteúdo do livro, a leitura ela é sempre mais profunda. Primeiro porque quem escreveu foi o professor Masaru Taniguchi. Então, ele não só tem uma vivência como uma autoridade sobre o que ele faz, sobre o que ele fala, muito grande. Segundo, é porque ele consegue aprofundar mais. Ele consegue dar outros aspectos que muitas vezes, pela limitação do tempo, a gente não consegue. E eu tive uma experiência pessoal que foi muito importante para eu entender isso. Porque o primeiro livro que eu li, grande, foi o livro Indiana Jones e o Templo da Perdição. O livro tinha 500 páginas. Aí eu li aquilo, eu coloquei como desafio. Eu estava bem no início da adolescência, eu coloquei como desafio, eu vou ler esse livro. Nunca tinha lido um livro tão grande. Aí eu comecei a ler o livro, me empolguei assim, fiquei encantado com a história, terminei de ler o livro e fui assistir o filme.
Qual foi a minha decepção quando eu assisti o filme? Não tinha quase nada dos ricos detalhes que tinha um livro. Então eu entendi, eu falei, olha só, o filme ele necessita ser compilado, ele precisa ser espremido no tempo e mais, ele tem que dar uma sequência muitas vezes visual para que você apreenda a ideia, coisa que o livro não necessita. Então o livro ele consegue aprofundar, ele consegue te trazer para um ambiente mais propício, às vezes até do entendimento, do que a palestra. Não estou falando que a palestra não seja importante, o que eu estou falando é que ambos são importantes, mas o livro ele tem uma construção gigantesca. Por isso que eu recomendo, leiam, 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 e é por tal motivo que a Setionei tem tantos livros. O professor Masaru Taniguchi ele colocou muitos e muitos livros exatamente para quê? Por diversas maneiras expressas, por diversas abordagens, as mais variadas pessoas pudessem entender a verdade, compreender e amadurecer. E mais, o livro é uma maneira muito, muito fácil e prática de você levar um grande templo da verdade para dentro da sua casa. Por isso que os livros são tão bons amigos, são coisas tão maravilhosas. Por isso as pessoas falam, ler muda a vida. Por que ler muda a vida? O que será que ler muda a vida? Porque se fosse simplesmente obter o conhecimento, hoje em dia as pessoas iam falar, assistir vídeos mudam a vida, mas não necessariamente assistir vídeo muda a vida. Mas uma leitura muda. Por quê? Porque o livro ele consegue chegar a níveis mais profundos de conversa interior com a gente do que um vídeo. Então, o livro ele é importantíssimo. Então, eu bato nessa tecla porque eu conheço algumas pessoas que têm uma resistência a ler, eu tenho uma preguiça, não tenhai-vos preguiça. Lê que você vai ver o tanto que você vai aprofundar, o tanto que você vai aprender, o tanto que você vai se engrandecer. Isso é muito importante. E esse livro Viver Junto com Deus, ele é maravilhoso. O meu livro é a 5ª edição e a página que nós vamos abordar, o tema que nós vamos abordar, aliás, está na página 86. É o capítulo 4 e o nome do capítulo é Deus revela a verdade por meio de poemas. Nós vamos trabalhar o subtópico que é a vida terrena é a escola da alma. A vida terrena é a escola da alma. Para nós, seres humanos, viver na face da terra é estar numa academia de treinamento da alma. Será que alguém tem uma dúvida sobre isso? É algo assim, é iniciante, mas muitas vezes as pessoas se chocam. Quantas pessoas acham que vieram neste mundo sem querer? Não, eu vim aqui sem querer. Meu pai e minha mãe que se engraçaram e eu apareci. E eu cheguei aqui de repente, caí. A cegonha me trouxe sem que eu tivesse pedido. Olha como é que essa primeira frase já faz uma pequena transformação. Para nós seres humanos, viver na face da terra é estar numa academia de treinamento da alma. Se é uma academia de treinamento da alma, existe a possibilidade de ter alguém aqui sem querer? Não tem como. Então, o primeiro ponto que a gente já começa a entender, fala que interessante. Se a vida é uma academia de treinamento da alma, então eu estou aqui para me aprimorar. Aprimorar. Então, isso é muito importante a gente compreender, porque quando você entende, estou aqui para me aprimorar, você já começa a tirar aqueles discursos ou aqueles pensamentos. Eu não pedi para nascer, eu estou aqui contra a minha vontade, aqui é uma vida só de sofrimento, a vida é uma desgraça. Isso é discurso de quem não tem compreensão de que está aqui para se aprimorar. Olha que interessante. Quando você compreende que você está aqui para se aprimorar, você começa a compreender por que a vida do outro é diferente da sua. Por que as vidas não são todas iguais? Olha que interessante. Por que a vida de todo mundo não é igual? Todo mundo parte com a mesma coisa. Todo mundo do mesmo jeito. Todo mundo começa com o mesmo nível de beleza, com o mesmo nível de inteligência, com o mesmo nível. Todo mundo começa no mesmo lugar, todo mundo nasce só num lugar e a partir daí as pessoas vão crescendo ou evoluindo ou involuindo. Por que a coisa não acontece assim? Por quê? Porque para cada pessoa tem um treinamento específico. Se fosse um treinamento igual, todo mundo viria igual. Aí nós entendemos por que nós viemos diferentes,
porque para cada pessoa há um treinamento diverso. Juntam-se as pessoas e o treinamento se torna ainda mais rico e complexo. Por isso que nós temos cada um a sua missão, cada um as suas necessidades, cada um os seus aprendizados. Compreender isso é fundamental para você começar a tomar consciência do que você está fazendo aqui. Compreender isso já é o primeiro passo, você falar assim, então é por isso que eu vim, por isso que eu sou filho dos meus pais, por isso que eu sou pai dos meus filhos, por isso que eu casei, por isso que eu não casei, por isso que A, por isso que B, porque tudo eles são para o nosso aprimoramento. Segundo aspecto, não só você toma consciência de que tudo é para o seu aprimoramento, como você para de achar que a vida é uma sucessão de desgraças que vieram só para te fazer infeliz. Porque se você achar que a vida é uma sucessão de desgraças para te fazer infeliz, você vai sempre achar que a vida é dor. E a vida não é dor, a vida é crescimento. Sofrer ou não é opcional. Sofrer ou não é a capacidade que a gente tem de interpretar ou lidar com as situações. Então, olha só, por isso que tem pessoas que vivem problemas iguais, uma sofre e outra não. Porque lidar com a dor, lidar com as dificuldades, lidar com as lições, depende de cada um, depende da maturidade de cada um. Então, isso é necessário compreender. Olha como é que a gente já começa a amadurecer. Só na primeira frase, só nessa primeira frase a gente entender, gente, viver na face da terra é estar numa academia de treinamento da alma. Então, todos nós estamos na academia de treinamento. Vocês se matricularam na academia chamada Planeta Terra. E aqui tem todos os aparelhos necessários para aprimorar a sua alma. Todos, todos. Por isso que a nossa vida é tão emocionante. Por isso que a gente não fica um dia sequer sem algo novo para aprender. Vamos lá, continuando a leitura. A nossa alma veio de Deus e, portanto, somos filhos de Deus. Ela guarda consigo todas as virtudes, a começar pelo bem e belo infinitos. Essas virtudes, porém, estão armazenadas no âmago do nosso eu fenomênico, ou seja, na nossa essência, que é a imagem verdadeira, e são invisíveis aos olhos carnais. Os recursos naturais que se encontram no subsolo só se manifestam sobre a superfície da terra quando são escavados e retirados. De modo similar, as virtudes da alma só se manifestam em forma visível aos olhos carnais e só são passíveis de serem sentidas mentalmente se reveladas através do aprimoramento espiritual. A vida terrena é uma academia onde realizamos esse autoaprimoramento. E as experiências da vida são os esmeris que nos pulem, ou, se compararmos a Terra a uma escola, são as diversas disciplinas. Para aprender o idioma inglês é preciso começar pelo ABC. Adquirindo sólido conhecimento das lições básicas, simples e fáceis, o desenvolvimento posterior será mais rápido. Da mesma forma, para aprimorarmos a nossa alma na escola chamada vida terrena, devemos ir resolvendo com toda honestidade e seriedade os pequeninos incidentes do cotidiano, que são facilmente solucionados por qualquer pessoa. Devemos viver agradecendo os mais insignificantes acontecimentos, cientes de que são dádivas de Deus. O bom Zhunan Sen afirmou: o caminho da eliminação está nos sentimentos do cotidiano. Olha que texto maravilhoso, gente. Uma paginazinha. Olha como é que o professor Masaru Taniguchi já aprofundou e vamos trabalhar agora esses pontos aqui. Olha lá, vamos lá. Então, nós nascemos na escola da vida para aprimorar a alma. Então, a escola da alma é a vida fenomênica. Então, a vida terrena, vamos botar aqui, ó. A vida terrena, ela tem como finalidade proporcionar o aprimoramento.
Então, olha só, isso é importantíssimo para, como já havia dito, nós começarmos a deixar com que as coisas fluam de forma mais natural. Então vamos lá, a pessoa chega e fala assim, eu quero colher, vamos lá, 1 tonelada de uma determinada fruta, vamos supor goiaba, por exemplo, 1 tonelada de goiaba. Adianta se plantar uma goiabeira só? Não. Vai ter que esperar aí muitas e muitas encarnações para você colher 1 tonelada numa goiabeira só. Ele precisa plantar muitas, várias e várias. A mesma coisa a gente pode utilizar com qualquer fruta, com soja, com milho. Então, ou seja, para que consigamos colher alguma coisa, é necessário um esforço equivalente. A pessoa quer conseguir, vamos lá, aprender uma língua, quer passar num vestibular, quer fazer um mestrado, um doutorado, ela quer emagrecer na academia, ela quer ganhar massa, quer ganhar músculo, não importa a área que você for pensar, ela quer escrever um livro, ela necessita de dedicação. Dedicação. Então, este mundo é um mundo em que ele exige dedicação. Ele exige dedicação. Tudo que você vai fazer tem que ter dedicação, tem que ter esforço. Para levantar da cama você tem que se esforçar. Muitas vezes até um esforço assim muito grande para você levantar, porque se deixar não quer levantar de jeito nenhum. Mas assim, no fato de você já acordar desperto, para você sair da cama você precisa fazer esforço. Você tem que fazer, você tem que curvar o corpo, às vezes você tem que girar o corpo. Dependendo da sua cama, você tem que sair quase do mortal. Mas o que acontece? Você necessita de esforço. E para deitar também. Ah, não, então eu me jogo na cama. Dependendo do jeito que você se jogar, você se machuca. Você tem que ir freando. Então você tem que deitar, sabe? Se você deitar de uma só vez, você pode se machucar. E muitas vezes não é confortável também, você dando uma pancada assim. Então, na hora de levantar e na hora de se deitar, você precisa se esforçar. Comer, que é algo tão gostoso. Para comer você também precisa de esforço. Não precisa não. Você tem que botar comida, você primeiro pega o garfo, você tem que levantar e botar na boca. Então, o primeiro ponto, você tem que se esforçar para aprender a não enfiar o garfo no olho, não enfiar o garfo na orelha. Você teve que treinar para enfiar o garfo na boca. A criança pequenininha, ela pega a colher e ela vai, tô chegando. Aí quando vai chegando próximo, você fica na expectativa, da onde vai essa comida? Da onde vai? Isso quando ele não faz assim para frente, que aí vai na cozinha inteira. Então a gente treinou para aprender a botar o garfo na boca. Hoje, para um adulto, isso é óbvio. Mas quando a gente vai observar que nós tivemos todo um trabalho de treinamento para colocar o garfo na boca, a gente fala, olha gente, que interessante, houve um aprimoramento. Então você coloca o garfo na boca, aí você bota a comida. É só botar a comida? Não, você precisa mastigar. Aí você vai mastigando. E tem umas que você tem que mastigar bastante, fazer um barulhão, crac, 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 crac. E você vai lá comendo, crac, 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 crac. Aí você fala, nossa, que delícia, aí você tem que engolir. Olha que interessante, houve um trabalho, necessitou de esforço para que você pudesse obter os benefícios daquele alimento. Então, há esforço em tudo, tanto para comer como para liberar também. Tudo há esforço. Então você começa a observar que essa vida é uma vida que ela tem esforço. Se ela tem esforço é porque tem uma razão disso. Qual que é? O nosso aprimoramento. Aí você tem várias maneiras de enxergar o aprimoramento e nós vamos trabalhar um desses aspectos. Mas olha que interessante. À medida que nós vamos trabalhando, a gente vai se desenvolvendo. Na escola, quais são as matérias que a gente menos gosta? Aí vem aquele coro, matemática. Mas por que a gente não gosta de matemática? É porque a gente não entende. Porque se a gente entender, a gente começa a gostar. A maioria das matérias que nós não gostamos são as matérias que nós não dominamos. A gente não tem ideia de como chega aquilo. Estava vendo até um comediante falando, né, que o problema da matemática foi quando colocaram as letras. Porque antes, quando só tinha número, era de boa. 4 mais 4, 8 mais 8, aí coloca A mais B dá X. Então o negócio começa a complicar. Então o que acontece?
Nós não compreendemos, por isso que a gente não gosta, a gente fala, não sei. Não é que você não sabe, você não compreende. À medida que você vai estudando e vai compreendendo, você começa a gostar. A gente gosta de tudo aquilo que a gente domina. Você não vê uma pessoa falando assim, nossa, eu adoro isso. O que é isso? Não tem a menor ideia. A pessoa gosta daquilo que ela domina, daquilo que ela tem facilidade. A pessoa que canta, ela adora cantar. Por que ela adora cantar? Porque ela domina. E a pessoa que não gosta de cantar? É aquela que sabe que quando ela canta, ela espanta os males e todo mundo ao redor. Então a pessoa que ela sabe não sei cantar bem, ela não gosta de cantar, salvo no chuveiro ou num karaokê com todo mundo, com a sala fechada, né? Aí pode cantar o que quiser. Mas o que acontece? Normalmente a gente gosta daquilo que a gente domina. Então quando você tem domínio sobre um assunto, você gosta, você tende a gostar daquele assunto. Então o que acontece? No nosso aprimoramento, tem muita coisa que a gente não gosta, porque a gente não tem domínio. Não tem domínio. À medida que a gente vai se aprimorando, a gente vai exercendo o nosso crescimento, a gente vai dominando aquela matéria, a gente começa a gostar. Então, na Seichonoye, quais são as nossas lições? Nós vamos aprendendo, por meio do estudo, as leis mentais, as leis da vida, a nossa essência sagrada, a fim de que possamos lidar com as lições de uma maneira melhor, dominando o assunto. Dominando o assunto. Então, no assunto da vida cotidiana, nós temos diversas lições, desde superação, resiliência, manifestar força de vontade, superar dificuldades, superar derrotas, superar perdas, superar egoísmo, lidar com a matéria mudando, lidar com 1 milhão de frustrações, não concretização dos sonhos. Olha o tanto de lições que nós temos. A pergunta é, elas vêm para nos destruir? Elas vêm para nos fazer sofrer? Ou elas vêm para desenvolver o nosso aprimoramento? Qual é a diferença dessa visão que eu estou propondo, que é a que o professor Masaharu Taniguchi traz? É nós sairmos de uma postura de vítima para uma postura de autores. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você está fazendo uma prova, você perde a vaga que você tanto queria. Era uma promoção no seu trabalho, era algo assim fantástico, era de repente até você entrar para trabalhar numa empresa que só trabalha segunda, terça, quinta e sexta, 4 horas, e você ainda trabalha do jeito que você quiser, numa sala cheia de coisas gostosas. Você fala, é o meu trabalho da minha vida, é o meu sonho. Porque dentro da sua cabeça tem, lá no fundo, você nem parou para se tocar, mas tem a seguinte ideia, não gosto de trabalhar. Aí você busca um lugar que ganha bem e faz pouco. Aí você, beleza, é lá que eu vou, é para lá que eu vou. Aí você não tem o seu desejo atendido. Chega lá na hora, alguém pega a sua vaga. Se você acreditar que a vida ela é feita de acontecimentos que lhe trazem sofrimento, qual vai ser a reação natural? Eu detesto aquela pessoa que me pegou a vaga. Essa é a maneira. Então você gera um sentimento de raiva, você gera um sentimento de ódio, você fica com ódio daquela pessoa. Pergunta, o ódio leva ao crescimento ou não? Não, mas pode ser uma lição de aperfeiçoamento, porque o ódio vai te gerar respostas ou vai te gerar consequências que você não quer. Quem gosta de adoecer? Ninguém. Quem gosta de se sentir infeliz? Ninguém. Eu não conheço ninguém que fala, nossa, eu sou tão feliz de ser infeliz. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu sou a própria desgraça. Eu não conheço pessoas assim, pelo menos assim, ainda não conheci. Mas o que acontece? O ódio acaba te levando a isso. Aí você tem a possibilidade de, pera lá, gente, não é esse o sentimento correto para o meu crescimento. Então vamos fazer o que é necessário para o crescimento. Aí você começa a trabalhar de uma outra maneira. Bom, eu perdi a minha vaga, tudo bem, não foi legal, não gostei, isso é normal, mas eu quero então ficar melhor para que numa outra oportunidade, ou eu seja o escolhido, ou eu também desenvolva outras capacidades. E você sai daquela ideia fixa e você vai para o aprimoramento, você abre o leque de oportunidades. Então,
o que acontece com a pessoa? A pessoa, em vez de se segurar num sentimento ruim, ela se eleva na esperança de coisas melhores. Essa é uma postura de vida que traz felicidade. E mais, ela te traz crescimento. Crescimento. Hoje em dia as pessoas estão esperando tudo pronto. Vivemos numa geração fast food que tudo é pronto. A pessoa, ela quer comida, ela abre a geladeira dela, ela tira a comida que ela quiser, gente. Ela tira uma lasanha. E lasanhas, 4 queijos, com um monte de coisa que você fala, não sabia nem que existia, cogumelos lá no meio. A pessoa, ela come a pizza que ela quiser, abrindo no freezer. Mas eu quero comer a comida mais doida do mundo. Ela liga, vem alguém de moto e entrega a comida para você. Você não precisa fazer nada, você não sabe nem ferver a água. E você come a comida que você quiser. Ou bota no micro-ondas, ou liga, alguém traz, ou está na sua geladeira. Então as pessoas têm tudo. É tudo muito fácil, é tudo muito prático. Na vida amorosa, a mesma coisa. Hoje em dia você casa, separa, casa de novo em 3 dias. Não tem dificuldade nenhuma. Você encontra, quer casar? Quero, casamos. Ó, não gostei de você, separa. Não tem problema, então casa amanhã de novo. Então é muito rápido, então está tudo muito assim. É útil, uso. Não é útil, descarto. A produção de lixo na humanidade não tem comparação, ela tem se multiplicado exponencialmente. Por quê? Porque tudo é descartável. É uma geração descartável. Não estou falando que as pessoas são descartáveis, mas o tratamento é descartável. É útil, show de bola. Não é útil, sai fora. Então essa é a visão que nós estamos tendo de comida, relacionamento, emprego. Então como é que as pessoas estão esperando que seja construída a vida profissional? Vai cair alguma coisa do céu que vai me dar dinheiro e muito, sem o menor esforço. Sem o menor esforço. Eu não vejo ninguém falando assim, não, eu vou estudar, eu vou crescer para eu me tornar uma pessoa melhor. Eu só vejo pessoas, não, eu vou achar a mina do ouro, a galinha que bota os ovos de ouro. Então você tem hoje em dia muita gente caindo em golpes de estelionatários porque estão esperando encontrar a galinha dos ovos de ouro. Então, ganhar dinheiro fácil, fazer as coisas fáceis, é tudo moleza. Então, veja o tanto de cursos que tem na internet que vão te ensinar a ganhar dinheiro. Eu acho impressionante. Todo mundo ensina a ganhar dinheiro, mas eu não vejo todo mundo com dinheiro. Olha que coisa interessante. Todo mundo, você vai assistir um vídeo, você vai fazer milhares de reais em uma semana. Aí eu falo, gente, que coisa fantástica. Por que as pessoas não estão fazendo os milhares de reais? Porque as coisas não são um passe de mágica. Elas são uma construção que decorre de um aprimoramento. Aprimoramento. Então, as pessoas estão achando que a vida é fast food, quando ela não é. Na vida religiosa é a mesma coisa. A gente fala para as pessoas, temos que rezar. Quer rezar não? Quer não? Para que eu vou rezar? Olha só, para que eu vou rezar? Tem lugares que eu vou e eu peço a salvação. Eu quero a salvação. Alguém vai me dar a salvação. Vai vir alguém, vai fazer oração por mim e pronto, todos os males se extinguirão. Em nome de alguém, vamos conseguir a bênção suprema, sem o mínimo esforço. Eu vou para o paraíso do mesmo jeito horroroso que eu estou aqui agora. Vai abrir a porta do paraíso sem não ter melhorado nada, nem um tico, nem escovar os dentes eu estou. E vai entrar no céu, simplesmente porque uma formalidade foi feita. Faz sentido? É essa a finalidade da vida? Então o que acontece? Hoje em dia as pessoas param no drive-thru e falam assim, por favor, eu quero uma porção de salvação, um copo grande de amor, uma porção de autoestima e com toda certeza muito e muito dinheiro no bolso. Aí claro, está aqui. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Aí fica todo mundo correndo atrás do rabo, achando que a vida é sempre alguém contra você. É sempre alguém contra você. Então quantas pessoas vêm falar comigo, Letor, eu estou muito preocupado porque fizeram um trabalho para mim. E eu pergunto, por que alguém ia perder tempo fazendo trabalho para você? Você está bem? Não, eu estou na porcaria. Quem vai perder tempo
em fazer um trabalho para você. Não, mas eu estou na porcaria porque fizeram um trabalho. O que você tem feito para melhorar? Nada. Precisa de alguma coisa? Você não faz nada para crescer e você acha que alguém está perdendo o tempo dele, gastando com você? As pessoas é sempre botando a culpa em alguém, mas ninguém para pensar que os aprimoramentos, eles são exatamente aqueles necessários para o nosso crescimento. É por isso que as coisas dão errado. As coisas dão errado para que a gente possa crescer. Para que possa crescer. Porque se você não crescer, você não vai se desenvolver. E cadê a escola da alma? Que alma que vai para o mundo espiritual? Imagina só, você está no mundo espiritual, você está se preparando, você vai entrar no trem que vai vir aqui para o mundo terreno. Você está entrando na van escolar, chamada Planeta Terra, aí está lá, Planeta Terra, aí você entra na van e você fala, vou para a escola. Você pega a sua mochilinha e fala, vou para a escola, sua lancheira, e fala, vou para a escola, todo animado. Aí te dá um beijo, vai com Deus para a escola, bons estudos, nos vemos daqui a 80 anos. Ok, você vem. Quando você volta 80 anos, você volta igual, com a mesma mochila, a mesma lancheira e a mesma cara. Quem te recebe fala assim, ó, onde é que você foi? Você matou a aula. Com certeza que você matou a aula. Em vez de você descer no planeta Terra, você desceu em outro lugar, ué. Você voltou igual. Você não cresceu nada. 80 anos e você não cresceu nada. E muitas vezes, meu Deus, você voltou pior. Eu te mandei para lá na esperança de você crescer e você ainda me volta pior. Você me volta mais horripilando. Então o que acontece? Não faz sentido a expressão da vida ser simplesmente um acaso. Ou mais, a sabedoria divina ela ser expressada em meio de torturas e sofrimentos? Não faz. A vida não é torturas. A vida não é sofrimento. A vida é aprendizado. A maneira como nós encaramos o aprendizado é que vai dizer se é com alegria ou com dor. Se é alegria ou se é com dor. Então, quando a gente estuda Seiichi no-e, e a gente vai entendendo, a gente vai olhando para trás, a gente compreende todas as lições que eu vivi. Sejam elas fáceis, sejam elas difíceis, foram importantes no meu aprimoramento. Logo, todas elas foram fundamentais. Aí você consegue soltar as coisas e compreender o todo que está por detrás, a sabedoria que está por detrás. E eu volto a falar, não, as lições, muitas vezes, elas são difíceis, e são difíceis mesmo, mas é exatamente para extrair o que você tem de melhor. O que você tem de melhor. Você só extrai a sua capacidade quando você chega também no seu limite. Porque se só ficar no fácil, nunca vai resolver, nunca vai andar, nunca vai se disciplinar. Então é aquele negócio, carro apertado é que anda. Carro apertado é que anda. É quando o sapato aperta que a gente valoriza. É quando a gente começa a compreender, a gente fala, está aí, gente, ó, isso aqui é para o meu crescimento, é para o meu aprimoramento, é para o meu desenvolvimento. E você começa a encarar isso de uma outra forma. E é isso que a Seiichi no-e proporciona. Ela proporciona os mecanismos para que a gente enfrente as situações com uma mente positiva. Positiva. Quantas pessoas vocês conhecem pessimistas, pessoas desanimadas que conseguiram resolver os seus problemas? Vocês conhecem? Você conhece? Só você, né, Marcelo? Só você. Normalmente a pessoa pessimista, ela não consegue resolver os problemas porque ela não acredita. Como é que ela vai resolver? Como é que a pessoa... Você fala assim, você chega para a pessoa e fala assim, como é que está a vida? Pior, cada vez pior, está tudo ruim. Qual é a chance dessa pessoa fazer alguma coisa diferente do que ela já faz? Nenhuma. Pode acontecer de uma situação se resolver, mas os problemas continuam, porque a maneira de enxergar a vida continua ruim. Por isso que o pessimista ele não anda. Qual é a diferença do otimista? O otimista ele é esperançoso. O que ele faz? Atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Diferentes. Ser otimista não é ser cego. Ser otimista não é ser cego. Ser otimista é você tentar enxergar a situação por outros ângulos. Quando você enxerga uma situação de forma tridimensional, você consegue ver saídas.
Quando você só enxerga bidimensional ou unidimensional, aí a situação muitas vezes não tem como resolver. Como resolver. Então, todas as vezes nós somos colocados em xeque. Todo dia nós temos ou A ou B, ou C ou D. E aí, o que nós fazemos? Quando nós começamos a encarar tudo de uma maneira otimista, fica mais fácil não só escolher, como também fica muito mais fácil lidar com as situações. Um exemplo prático. Eu e minha esposa temos que tomar inúmeras decisões todos os dias, na seara da casa, na seara dos nossos trabalhos, na seara da educação dos nossos filhos, na própria condução da nossa vida. Nós temos que tomar decisões todos os dias. Nós acertamos todas? Se duvidar, a gente erra mais do que acerta. Mas qual é a diferença? Como a gente conhece o pensamento da Seichonoe e a gente sabe que tudo é para o aprimoramento, o que está certo e o que está errado também está certo. Porque o errado vai trazer a lição necessária para que a gente nos melhore, para que a gente aperfeiçoe. Então, ou seja, ao invés de toda vez que a gente acerta, um puxar o crédito e toda vez que a gente erra, um acusar o outro, a gente acerta e erra juntos. Porque isso é o trabalho do nosso aprimoramento. Então, mesmo errando, a gente cresce e esse erro pode ser a fonte fundamental para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Olha que interessante. Só que a gente sabe que muitas vezes alguma coisa é muito mais difícil você lidar. Tem lições que são fáceis, tem lições que são muito mais difíceis. E um ponto, deixa eu abrir um parênteses, que é muito importante, que é uma coisa que eu já tenho um bom tempo, que eu tenho sentido essa vontade de falar. Olha o que acontece. Muitas pessoas, não querendo o aprimoramento, elas têm o hábito de fugir. Isso, gente, é normal, é todo mundo. É muito mais fácil fugir do que encarar. É muito mais fácil, muito mais fácil. É só lembrar daquele recreio que tinha um valentão que ia te dar uns tapas. Era melhor você encarar o valentão e falar assim, não, nós vamos até o final aqui, eu sei que vou apanhar, mas teremos as consequências, ou é melhor você falar assim, não, hoje eu estou a fim de ficar nas árvores lá, da 3 quilômetros de distância da escola. Então é mais fácil fugir. É uma condição natural do ser humano buscar a sua proteção e, em consequência, buscar a fuga. Não tem nada de ruim nisso. É um sistema de defesa natural da vida fenomênica. Mas o que acontece? Fugir não resolve. O que eu tenho observado de um tempo para cá? Muitas pessoas, ao invés de encarar as suas dificuldades, ou como a gente diz na linguagem cristã, carregar a sua cruz, ou enfrentar os seus fantasmas, muitas pessoas, ao invés de encararem os problemas, elas preferem fugir. E esse processo de fuga, ele precisa vir também com um processo de acalmar a consciência. Então eu preciso fugir e mais, eu preciso trazer uma justificativa para minha fuga. Porque eu sei que não está certo, eu sei que isso não é bom, mas eu preciso arrumar uma desculpa. E normalmente essas desculpas elas vêm ou de mudança do rumo da vida, ou de justificação, alguma desculpa, ou até mesmo de você interiorizar aquilo que lhe desagrada e deixar aquilo fermentando dentro de você. Qual é o problema disso? Uma hora ou outra, isso vai estourar. Isso vai estourar. E o que eu tenho observado? Pessoas que já estavam vindo há um bom tempo guardando as coisas, ultimamente elas têm pipocado. E isso tem se manifestado das maneiras mais interessantes, mais diversas. Pessoa que, por exemplo, tem ódio do meu pai ou tem ódio da minha mãe, que isso é muito comum. A relação pai e filho, ela é muito complexa, ela é muito difícil. Por quê? Porque o filho não tem o manual do pai e o pai não tem o manual do filho. Então, é uma relação de amor, mas muitas vezes o exercício desse amor não é feito com sabedoria. Todos erram, porque faz parte do aprimoramento. Tudo que eu critiquei os meus pais, quando eu me tornei pai, eu fui ver na prática. Aí eu falei, caramba, era isso que acontecia. E o melhor, eu fazia igualzinho meus pais. Aí eu, tudo que eu critiquei, eu estou pagando a língua. Eu sempre falo, a gente vem neste mundo para pagar a língua. A gente vem neste mundo para pagar a língua. Todo mundo que fala, eu nunca vou fazer, eu já começo a rir.
Teve uma época da minha vida que eu falei, eu nunca vou ter um Fusca. 2 anos depois eu estava no classificado procurando um Fusca. Eu falei, olha só, a gente vem nesse mundo só para pagar a língua. Só para pagar a língua. Então o que acontece? Aí quando você observa, você está fazendo igualzinho. Porque é muito fácil a gente criticar quando a gente está sentado sem viver. Na hora que a gente vai viver a experiência é que a gente vê como é que a coisa acontece. É que nem assistir aqueles programas de perguntas que dão show do milhão, aqueles programas que vão fazendo a pergunta e você vai respondendo. Aí tem aquelas pessoas que falam, nossa, essa pergunta é tão fácil, eu acertaria. Claro, dentro de casa sem pressão. Agora vai sentar lá na pressão. Acho que você não acerta nem seu nome. Se perguntar, você erra. Você vai, não sei lá quem sou eu. Então, quando a gente experiencia aquela situação, a gente fala, caramba, é assim que a gente sente. É por isso que a gente precisa ser muito mais empático do que juiz. Hoje em dia a internet só tem magistrado. Eu fico impressionado. Eu entro na internet e encontro pessoas que julgam mais do que eu. Eu falo, gente, o meu ofício é julgar e eu não consigo julgar tanto num dia como vocês. É impressionante, a pessoa não pode fazer um A, que lá vem os tribunais da Inquisição, todo mundo condenando a pessoa. Ninguém sabe de tudo o que a pessoa viveu, ninguém sabe de todos aqueles elementos necessários, mas é todo mundo julgando. Aí a pessoa faz B, aí julga. Aí se você faz A, julga. Então assim, não interessa o que você faz, alguém vai julgar. Por quê? É mais fácil julgar o outro do que julgar a si próprio. Porque julgar a si próprio é muito difícil. Então o que é melhor? Fugir. Qual é a melhor maneira de fugir? Julgando os outros. Então eu vou julgar os outros. Eu vou falar dos outros. Gente, que delícia fofocar. Por que fofocar é gostoso? Porque você mostra o podre de todo mundo, menos o seu. Só que uma pessoa que fala mal dos outros, também fala mal de você. Então o que acontece? A gente começa a observar que as pessoas vão utilizando meios de tentar apagar aquilo que elas têm que enfrentar. Gente, se a gente olhasse para dentro da gente, a gente ia observar que a gente tem tanta coisa para melhorar que a gente não vai perder tempo tentando melhorar os outros. A gente tem tanta coisa para se aperfeiçoar que a gente não ficaria olhando os outros. Só que a gente fica muitas vezes olhando os outros porque a gente está fugindo daquilo que nós temos que resolver. Aí, voltando, questão do ódio do pai. Está com raiva do pai, está com raiva da mãe. Nossa, eu estou com muita raiva, mas eu não posso ter raiva dos meus pais, porque os meus pais me deram a vida. Então o que eu vou fazer? Ou eu vou arrumar uma justificativa, não, porque meu pai é horrível, é horroroso. Não que não tenham pais e mães que não sejam horrorosos. Tem, mas é tudo questão de aprimoramento, gente. Vão ter pessoas que vão vir com a missão de ter que enfrentar um ambiente doméstico muito ruim. Mas também vão vir pessoas que têm um ambiente doméstico que é muito tranquilo, mas ela se faz de é muito ruim. Eu conheço muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, meu pai é péssimo. Eu falo, seu pai é péssimo? O que foi que ele fez? Não me deu o carro que eu queria. Nossa, como seu pai é ruim. Meu Deus do céu, sério? Você já passou fome? Não. Ele já te bateu? Não. Você já sofreu algum problema, alguma violência? Não. Mas ele não faz o que eu quero. Puxa, como seu pai é horroroso. Então a pessoa vive num bom ambiente, mas ela se coloca numa situação de, meus pais são horríveis. Então o que acontece? A relação pai e filho é difícil. É uma questão de aprimoramento. Ao invés de eu resolver a situação, ou eu me afasto, ou eu simplesmente tampo. E o tampar é perigosíssimo. Como é que é a relação com seu pai? Ótimo. Meu pai é meu herói. Ah, é que você fala com seu pai? Não. Ele é meu herói. Lá longe e eu aqui. Então a pessoa está tampando, porque ela não está enfrentando. E enfrentar é um ato de coragem. Como é que a gente vai adquirindo essa coragem para enfrentar? Gente, não... Isso é tranquilo, gente. Não é fácil. É simples. Não é fácil, mas é possível. Precisamos criar esse sentimento de busca do aprimoramento, porque a gente começa a eliminar os nossos fantasmas. Precisamos eliminar os nossos fantasmas. Então, às vezes, ouvir as verdades, gente, não é fácil. Não é fácil. Alguém parar na sua frente e falar assim, você se veste muito feio. Ninguém gosta de ouvir isso. Você fala, caramba, velho, eu gastei maior dinheiro para botar esse look, e a pessoa vira e fala assim, tá horrível. Não é fácil. Quando é alguém estranho, você fala assim, eu não sei se a sua versão é verdadeira ou não. Você sai de casa, sua vizinha vira e fala assim, você tá feio. Tá, opinião sua. Agora, e quando essa opinião vem dentro de casa, na lata?
com aqueles seres que são colocados, que chamamos de família. Dentro da família, alguns membros são os responsáveis por dar a real na gente. Nós damos o nome deles de irmãos. Irmão não tem papo na língua. Você tá ridículo, teu irmão vira e fala assim, você tá feio, velho. Caramba, bicho. Que coisa horrorosa. Como meu pai e minha mãe têm vergonha de você. Vem na lata. Você tem que interiorizar isso. É fácil? Não é fácil. Ninguém quer estar feio. Só que, se você percebe o aprimoramento por detrás disso, você cresce, ao invés de você ficar segurando mágoa, ao invés de você ficar brigando, ao invés de você ficar diminuindo a sua natureza divina por meio dos acontecimentos. Olha como é que isso é importante, olha como é que isso é prático. Você vai começar a observar. Quantas vezes falaram verdades para mim que eu não quis ouvir? Ah, não, isso aí é fulano que é doido, ciclano que não sei o quê. Eu achei interessante uma vez, uma pessoa deu uma festa, e tiveram vários comentários na festa. Uma pessoa chegou para ela e falou assim, olha, eu não gostei disso na sua festa. Ela ficou chateada com a festa e ela falou assim, ó, todo mundo na minha festa falou que a festa foi boa. Eu perguntei, você falou para todo mundo? Ela, não, mas eu tenho certeza. Então, ou seja, o dado que ela tem não é real. Ela não perguntou para as pessoas, vocês gostaram da festa? Ela não tinha resposta, mas ela tinha gostado da festa. Então, para ela, todo mundo tinha gostado. Quando a pessoa fez uma crítica, ela não pegou o dado real. O ponto aqui não é se a festa foi boa ou não. O ponto aqui é como trabalhou a informação. Saber trabalhar a informação lhe permite o aprimoramento. Na Seichonoye ensina dizer sim para os pais. É fácil? Aí eu, quando estava querendo entrar em harmonia com os meus pais, eu falei, vou fazer o trabalho do sim incondicional aos meus pais. Dentro de casa, tudo que meus pais falavam, eu respondia com sim. Nunca tinha feito isso. Aí quando meu pai falava, faz isso. Sim. Sim, eu vou fazer. Aí eu ia. Vamos lá, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, estou indo de bom grado, porque isso é para o meu aprimoramento. Aí a coisa foi acontecendo. E eu comecei a observar que quanto mais meus pais falavam, mais o sim vinha de forma tranquila. Começava a vir de forma mais natural. Daqui a pouco, quando meus pais falavam, eu falava sim, papai, sim, mamãe, de uma maneira super dócil. A minha situação de harmonia com os meus pais, a minha situação de convivência com meus pais melhorou muito, a harmonia se estabeleceu e eu comecei a sentir que em tudo que meus pais me pediam, havia um profundo sentimento de amor. Minha relação com os meus pais se transformou. Naquele momento, a minha alma, ela deu um salto assim gigantesco, ao ponto de eu começar a refletir sobre o amor que eu manifestava ao meu redor. Hoje eu tenho consciência de tanta coisa que eu fiz que eu não manifestei amor, seja com meus irmãos, seja com os meus primos, seja com os meus pais, seja até mesmo com os meus filhos. Eu falo, gente, eu podia ter amado mais aqui, eu podia ter manifestado mais amor aqui. Da onde vem essa consciência? Exatamente do aprimoramento proporcionado pelas situações. Então, hoje em dia as pessoas fazem e querem ser elogiadas. Hoje em dia todo mundo quer ser reconhecido como o máximo, não sendo o máximo, gente. A pessoa quer jogar futebol, eu já quero ser reconhecido como um grande jogador. Não vou nem falar que é o Neymar, porque já está dando problema aí, mas eu quero ser reconhecido como um grande jogador. A pessoa não reconhece, fica revoltado com o mundo. Não adianta se revoltar com o mundo. Você que precisa crescer. Pretor, mas tem muitas pessoas que têm inveja, tem muitas pessoas que vão querer te jogar para baixo, tem muitas pessoas que vão falar que você não é quando você é. Pode ficar tranquilo, quando você está no caminho do aprimoramento, esse tipo de vibração não faz mais efeito, porque você já começa a tomar muito mais conhecimento de quem realmente você é. Por exemplo, eu recebo algumas críticas de pessoas falando, não gosto do jeito que você fala nas palestras. Ok, ninguém é obrigado a gostar de mim. Até eu me encanto com tanto de pessoa que ainda fala que gosta de mim, que eu falo, como é que me aguenta ouvir? Eu, às vezes, quando eu estou me escutando, rapaz, podia melhorar. A pessoa vai e me faz uma crítica. Ok, é o direito dela criticar. Isso vai me atrapalhar? Não, porque eu pego aquela crítica e trabalho no aprimoramento. No que eu posso melhorar?
Não que eu queira agradá-la, mas simplesmente que eu posso melhorar. A dicção, talvez, o jeito de falar. Algumas coisas são minhas. As pessoas falam assim, Pretor, você mexe demais. Eu falei assim, ó, eu aprendi primeiro a falar com os braços, depois veio a boca. Então, é meu jeito. Então, tem algumas coisas. É engraçado que eu fiz um curso, e nesse curso a gente tinha que aprender a segurar a expressão. Então, as pessoas falavam as coisas assim meio absurdas, e você tinha que ficar com a cara de paisagem, sabe? Manter uma cara de azulejo, assim, você ficar como se nada tivesse acontecido. E eu fui fazer esse teste. Quando a pessoa me falou uma coisa, eu... Aí o professor falou, você não pode mexer. Eu falei assim, não consigo. É o meu jeito. Ok, então talvez eu não tenha talento para fazer cara de paisagem, mas eu vou ter talento para outras coisas. Então, quando a gente começa a entender que a gente se encaixa em lugares em que a gente tem esses crescimentos, a gente começa a lidar de uma maneira muito melhor com as lições, gente. E as lições vêm. Quando eu cumpri a minha lição com meu pai e com a minha mãe, aí vieram outras lições mais difíceis. Aí veio a lição A2, de eu aprender a conviver com uma pessoa que era diferente de mim, que é a minha esposa. Aí nós tivemos as lições, aí vem os filhos, que são duas pessoas completamente diferentes de nós. Apesar de ter vindo da gente, é completamente diferente. Então você começa a ter essas lições, e dentro dessas lições você vai crescendo, você vai vendo, ó, acertei, errei, preciso aprender, preciso melhorar. Mas você só consegue criar essa consciência se você começar a praticar o aprimoramento. Aprimoramento não é teoria não, gente. Aprimoramento não é frase do Facebook, não. Viva cada dia como se não houvesse amanhã. Lindo, lindo. E na prática, como é que você faz isso? Como é que você vive o dia de hoje como se não houvesse amanhã? Você pode viver como uma pessoa que acha que vai bater um meteoro, gritando desesperada. Ou você pode curtir o dia. E como é que eu curto o dia? Aprendendo a valorizar o que é pequeno. Olha o segredo que está aqui por detrás do que o professor Masaharu Taniguchi ensina. Quando nós começamos a entender que a vida é o aprimoramento, a gente começa a sentir gratidão até pelo momento que nós estamos vivendo agora. Mesmo que seja um momento difícil. Puxa, eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu pai, estou num momento de muita dor, muita dificuldade. Essa dor pode me ensinar o quê? A valorizar quem ainda está do seu lado. Porque muitas vezes a gente se apega tanto a quem foi, que a gente esquece de valorizar quem ficou. A mesma coisa os amigos, gente. Os amigos vão embora. E por que eles vão embora? Porque é missão. Todos nós temos missões e às vezes os amigos se despedem e vão cumprir outras missões. Mas a gente fica tão apegado ao amigo que se foi, a gente fica tão magoado que ele não está mais do nosso lado, que a gente se esquece que o lugar está vago para novos amigos ou não valorizamos aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes a gente está tão apegado, a gente está tão preso àquele que se foi, àquela que se foi, que era o nosso companheiro, nossa companheira, que a gente esquece de que agora a gente tem chance de nos aprimorarmos com novos relacionamentos. E assim por diante. A gente está tão preso ao que aconteceu há 30, 40 anos atrás, que a gente se esquece que aquilo teve um motivo. E o que foi que nós construímos com aquele aprendizado? Então, crescer no amadurecimento é um exercício diário. E o professor Masaharu Taniguchi traz aqui que isso que eu acho fantástico. Porque a gente compreende. Pô, compreendi. Eu tenho que enfrentar as dificuldades. Aí você fala, vou começar por onde? É o famoso regime, né? Vou começar na segunda-feira. Segunda-feira que vem eu começo. Segunda-feira que vem eu começo. Vai começar? Nunca. Como é que a gente começa enfrentando as nossas dificuldades e os nossos aprendizados? Olha o que o professor ensina. Para aprender o idioma inglês, é preciso começar pelo ABC. Adquirindo sólido conhecimento das lições básicas, simples e fáceis, o desenvolvimento posterior será mais rápido. Da mesma forma, para aprimorarmos a nossa alma na escola chamada vida terrena, devemos ir resolvendo com toda honestidade e seriedade. Seriedade não quer dizer que você vai resolver com cara tristonha ou cara zangada. Seriedade é que você vai se empenhar, mas você pode resolver com alegria. É um ponto que as pessoas têm o hábito de juntar seriedade
com cara sisuda. Eu sou sério. E não tem nada a ver, você pode ser alegre e sério, porque seriedade não afasta alegria. Então você vai ter que resolver com toda honestidade e seriedade os pequeninos incidentes do cotidiano que são facilmente solucionados por qualquer pessoa. Devemos viver agradecendo aos mais insignificantes acontecimentos, cientes de que são dádivas de Deus. O Bonzo Nansen afirmou: o caminho da iluminação está nos sentimentos do cotidiano. Então, bom, a vida é para eu aprimorar. Eu preciso enfrentar as situações. Ok, por onde eu começo? Pelos fáceis, pequeninos e cotidianos acontecimentos. Quando a gente começa pelos fáceis e pequeninos, a gente começa a entender como é que funciona o jogo. E aí você começa a tomar gosto pela coisa. Então você começa resolvendo os pequenininhos. Então, por exemplo, você levanta de manhã e você não acorda na hora que você queria, você acorda um pouquinho antes. Aí o que você faz? Em vez de você ficar irritado, você tenta segurar e começa a muito obrigado. Então, eu, por exemplo, meu filho acordou à noite, numa dessas noites aí, ele fez um barulho à noite, eu levantei assustado, só que como eu levantei, eram acho que 4 horas da manhã, eu levantei e na minha cabeça eu estava direcionado, eu achei que eu tinha apontado meu corpo para um lado, mas apontei para o outro, eu entrei dentro do armário. Acorda minha esposa, porque é um barulho de alguém entrando dentro do armário, aí eu vou para o corredor e acerto tudo o que tem no corredor até entrar no quarto. Quando eu chego no quarto, meu filho está dormindo. Aí eu estou acordado e machucado, porque eu saí me batendo todo. Quando eu olhei para o meu filho, eu tenho 2 reações a esse pequeno incidente. Eu posso ficar bravo, falar, caramba, me acordou com esse barulho. Ou eu posso tentar levar de uma maneira mais leve. Graças a Deus, está tudo bem, está dormindo. Está dormindo. E voltar para a cama e no dia seguinte dar boas risadas, contando para a esposa aonde foi que você entrou, que você achou que você tivesse acordado. Então, essas pequenas maneiras de nós lidarmos com os incidentes vão ajudando a gente. Por exemplo, a gente está concentrado. A gente não gosta de ser interrompido quando a gente está concentrado. Isso é uma regra. Você está lá pensando, alguém vem falar com você. Olha como é que funciona a comunicação. Você está lá concentrado, a pessoa vem falar com você. Na hora que a pessoa fala, eu queria você. Psh! O que você está querendo dizer com isso? Me dá 1 minuto, porque eu estou concentrado. Era o que você queria dizer, nesse psh. Como é que a outra pessoa recebe? Ela recebe com, eu estou concentrado? Não, ela recebe, cala a boca, você é insignificante. Não quero te ouvir. Houve erro de comunicação, e isso gera mágoa. Gera mágoa. Aí quando você termina, você vira para a pessoa e fala assim, pode falar, não quero. Por quê? Não quero. Não, mas você não queria falar? Não, não é mais importante não. Não, fala, pode falar, não, deixa. Tá tudo bem? Tá. Tem certeza? Tem. Por que você está calado? Porque você está calada? Por nada. E essa cara? É que eu tenho. E fica. E você fica sem saber. Esse é um pequeno momento de você, de repente, parar e pensar assim, vamos lá, deixa eu tentar entender o que aconteceu. Aí você pode virar e falar assim, então, desculpa, já que não aconteceu nada, me desculpa. Aí a pessoa vai virar e falar assim, não gostei do jeito que você falou. Aí a hora, opa, me perdoe, não era isso que eu queria. E você tem chance de conversar e aprimorar. Por que o casamento em que é conversado e é trabalhado, ele é um sucesso? Porque o casamento que é conversado e trabalhado, ele tem aprimoramento. O casal que conversa, eles conseguem exprimir as suas diferenças e eles vão se amoldando. Então, hoje em dia, eu só de olhar para minha esposa, eu já sei o que está acontecendo. Ela só de olhar para mim, ela sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque vai havendo aprimoramento. No início não era assim. Então a vida casada ela é difícil no início, por quê? Porque vem os aprendizados, os aprimoramentos. Então se você reparar, a sua vida tem uma infinidade de pequenas coisas que são fáceis de resolver, que a gente pode começar a treinar. Olha que interessante. Você acorda de manhã, você chega na sua torneira e sai água. Vocês já pararam para pensar que fantástico que é isso? Você abrir uma torneira e sair água? Isso é fantástico, gente. Antigamente as pessoas tinham que ir no rio, trazer balde.
Você abre a torneira, tem água, você lava o rosto. Aí você fala, Deus, muito obrigado, eu estou lavando o rosto. Você está sentindo gratidão pelo que é natural. Você está respirando, você está enxergando, você está ouvindo, você está sentindo. Nossa, que frio! Quantas pessoas levantam? Eu acho engraçado aqui em Brasília, nas outras regiões também devem ter muito isso. Quando está quente, reclama que está quente. Quando está frio, reclama que está frio. Aí quando está frio, ai, não vejo a hora de chegar o calor. Chegou o calor, ai meu Deus, mas esse calor é insuportável, velho. Quando é que vem o frio? Então a pessoa nunca está satisfeita com a época, sendo que a gente tem a oportunidade de agradecer. Está frio? Obrigado à época do frio. Está chovendo? Obrigado à época da chuva. Eu sempre ensino para minha filha fala assim, poxa papai, está chovendo. Eu falo, olha que coisa boa, a gente tem a questão da gente se molhar e de repente ficar até frio, mas todas as plantas estão felizes, porque está caindo água para elas. Aí ela, poxa, é verdade, eu falo, os animaizinhos bebem água, os passarinhos, macaquinho, então todo mundo se alimenta dessa água que cai do céu. Então olha que bênção, é bênção para todo mundo. Então hoje em dia quando ela vê uma chuva, ela fala assim, ai papai, graças a Deus está chovendo, os animaizinhos vão ganhar a aguinha deles. Então a gente começa a enxergar as coisas de uma outra maneira, isso vai gerando aprimoramento. Ah, preletor, como é que você consegue ser otimista? É enxergando no dia a dia, nas pequenas coisas, a capacidade de crescer. Quando a gente enxerga no dia a dia, nas pequenas coisas, a capacidade de agradecer, a capacidade de engrandecer, a capacidade de se aprimorar, a gente não só tem uma vida muito mais luminosa, muito mais feliz, como muito mais construtiva. Construtiva. Na Seitoné a gente faz projeto de prosperidade. O que é projeto de prosperidade? É programar o seu crescimento para o futuro. Como é que você programa o seu crescimento? Sabendo que você vai ter aprimoramentos e os mecanismos para crescer. Se não tem aprimoramento, se não tem mecanismo para crescer, vai ficar tudo igual. Mas a gente aprende que nada vai ser igual. Tudo vai ser diferente. Tudo a gente pode resolver de uma maneira melhor, a gente pode lidar com uma situação melhor, a gente pode transformar. Então, quando a gente tem essa visão, as coisas ficam muito mais fáceis, elas ficam muito mais possíveis, elas ficam muito mais concretas. Como é que eu faço para estudar, para atingir algum objetivo? Passar num concurso, fazer um mestrado, fazer um doutorado, aprender uma língua? Todos os dias, aprimore-se. Como é que eu faço para emagrecer, para ganhar um corpo bonito? Todos os dias, aprimore-se. Como é que eu faço para ter amigos, muitos amigos, ser uma pessoa benquista? Todos os dias, aprimore-se. Como é que eu faço para encontrar a alma gêmea? Aquela pessoa maravilhosa? Todos os dias, aprimore-se. Porque se você tiver uma bagaceira, uma coisa horrível, ninguém vai te querer. É óbvio, gente. Você não quer. Por que você não quer, mas outra pessoa vai ter que te querer? Quando a gente aprimora, transforma. Aí vem os homens, vem as mulheres e falam assim, eu quero encontrar uma gêmea maravilhosa. O que eu faço? Torne-se uma pessoa maravilhosa. Semelhante atrai semelhante. Quando você for uma pessoa maravilhosa, pode ficar certeza que vai bater um monte de pessoa maravilhosa ao seu lado, te chamando. Ah, mas eu sou uma pessoa tão maravilhosa e só vem bagaceira. Vamos lá. Ou você não é tão maravilhosa quanto você pensa, ou os bagaceiros não são tão ruins quanto você fala. Alguma coisa está errada aí. Achar que você é vítima do mundo não vai resolver o seu problema. Seitoné não é local de resolver problema, dá trabalho, mas resolve. Por que resolve? Porque a gente se aprimora. Se eu pudesse voltar no tempo e me encontrasse há 20 anos atrás, eram duas pessoas completamente irreconhecíveis. O meu eu do passado, egoísta, complexado, uma pessoa que não conseguia acreditar na capacidade do eu que é hoje. Tem muito que melhorar, tem muita coisa ainda que está deficitária e muito. Só que a diferença é, eu sei que eu estou no caminho do aprimoramento. Tanto que quando as pessoas perguntam, preletor, o que vai acontecer quando a gente morrer? Eu falo, no meu caso eu sei o que vai acontecer. Quando eu chegar no mundo espiritual, estarão me esperando e falaram, seja bem-vindo, preletor João, aqui está a sua escala de palestras, nuvem 1 hoje, nuvem 3 amanhã, e assim vamos continuar eternamente. Porque essa é a finalidade da vida, é expressar cada vez mais o meu Deus interior. Se meu Deus é infinito, as possibilidades de aprimoramento são infinitas. Então eu sempre posso ser melhor.
Detalhe, sem cobrança, sem sofrimento. O aprimoramento é algo que a gente vai botando no ritmo. Então tem coisas que eu demoro mais, tem coisas que eu demoro pra caramba, e tem coisas que eu vou devagarinho. Então tem coisas assim que às vezes as pessoas falam para mim, eu sei, eu estou tentando, mas vamos lá, sem desanimar, rezando, praticando, lendo, repetindo, mudando, e assim a gente vai se transformando, e a gente vai moldando, e a gente vai se aperfeiçoando. Por isso que a prática meditativa é tão importante. É uma viagem interior onde você extrai uma força que te ajuda a lidar com os aprimoramentos. A missão pode ser difícil, mas se você sabe que Deus está com você, será que você tem alguma dúvida que você vai conseguir? Essa é uma pergunta assim que ela é tão forte. Poxa, se Deus está comigo, se a vida de Deus está dentro de mim, será que existe alguma coisa na face da terra que eu não seja capaz de resolver? De superar? De lidar? De vencer? Por isso que é tão importante estudarmos, lermos e praticarmos, para que possamos cada vez mais manifestar o Deus do nosso interior por meio do aprimoramento. Você nasceu neste mundo para crescer, porque este mundo é a escola da nossa alma. Seja cada vez maior, manifeste cada vez mais a sua capacidade. E vamos então agora para a nossa meditação, para que possamos elevar ainda mais o nosso pensamento e a nossa imagem verdadeira. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Podem sentar, assumir a posição de oração. Você também em casa pode sentar na ponta da cadeira, pés, calcanhares juntos, levantados, alinhados à nossa coluna, coluna ereta, mãos em frente ao rosto, formando um triângulo equilátero, palma das mãos como se você fosse colocar uma bolinha de ping-pong entre as mãos, elas não ficam chapadas, então elas ficam assim curvadas, a fim de que o ar possa passar tranquilamente pelas palmas das mãos enquanto inspiramos e expiramos vagarosamente. Maiores explicações sobre a prática, só consultar o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, ou também Meditação Shinsokan, Minhas Orações, que lá tem toda a explicação detalhada. Também no livro Meditação Shinsokan é Maravilhosa, de autoria do professor Seiichi Taniguchi. Lá nós temos as explicações de como praticar a meditação Shinsokan. Então, olhos fechados, pensamento elevado, serenar a nossa mente. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seiichi Noei para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado,
sou preenchido, sou vivificado, Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira, onde todas as bênçãos de Deus já nos foram concedidas. Visualizemos este mundo vasto e esplendoroso.
Deus, muito obrigado, 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 muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos presentes aqui, vamos ficar de pé para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Dever de casa dessa semana, que com certeza vai ser uma semana abençoadíssima. A nossa meditação Shinsokan, todos os dias, para que possamos cada vez mais tomar a consciência da nossa natureza divina e tenhamos a força necessária para superar todos os obstáculos. E a segunda, vamos repetir uma frase que é uma frase de efeito que vai ajudar muito com que a gente concretize ainda mais essa nossa força para avançar. Vamos lá. Meu destino é o crescimento, pois sou filho ou filha de Deus. Isso vai trazer essa noção muito grande para a gente do aprimoramento, o quanto que nós podemos crescer ainda mais. Vamos repetir isso aqui 300 vezes por dia, gente. Tá bom? Isso aqui se repete rapidinho. Meu destino é o crescimento, meu destino é o crescimento, meu destino é o crescimento. Você vai gravando dentro de você, daqui a pouco você próprio não aceita mais ficar parado, não aceita mais ficar pequeno, não aceita mais o diminutivo. Ok? Vamos em casa praticar, fazer essa semana abençoadíssima. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, a presença de vocês também virtualmente. Não deixem de compartilhar essa palestra e dar o seu like para que o YouTube consiga sempre dar mais destaque. Vamos levar uma semana alegre, feliz, sabendo que na Escola da Terra temos a grande oportunidade de crescer cada vez mais. Somos filhos de Deus e podemos sempre mais. Muito obrigado, uma feliz semana e um beijo no coração. Muito obrigado.